Então, hoje, continuando nas equações e sistema de equações diferenciais ordinárias, hoje a gente vai ver o método com dificuldade de quarta ordem para equações diferenciais ordinárias, e depois a aplicação do método de Euler e de Runge-Kutta para sistema de equações diferenciais ordinárias. Então, em duas partes, a gente vai ver hoje o conteúdo. Então, primeira coisa, o método de Runge-Kutta de quarta ordem. Seguindo a mesma ideia do Runge-Kutta de segunda ordem, a ordem dele indica o número de Ks que a gente deve calcular. Então, o Runge-Kutta de quarta ordem, a gente vai ter 4 Ks, K1, K2, K3 e K4. E a nossa função incremento, ela passa a ser uma média ponderada, 1/6 de K1 mais K2, mais 2K2, mais 2K3, mais K4, onde K2 e K3 têm peso maior que K1 e K4. Beleza? Aí cada um deles tem uma forma diferente de se calcular. Por exemplo, o K1 é a própria f de xi, yi, melhor dizendo, né? Faltou yi. O K2, então a gente tem que calcular o K1, nesta sequência a gente pode calcular o K2. Por quê? Porque o K2 depende do K1. Então, para calcular o K2 é o AF, só que a gente tem que mudar o valor de xy. Fica sendo xi mais h sobre 2. Lembrando que i aqui é a iteração, né? Então, tudo vai depender da iteração que a gente está. Vírgula, yi mais K1 vezes H sobre 2. Então, tem que ter calculado primeiro o K1 para poder calcular o K2. Calculando o K2, a gente pega esse resultado e pode calcular o K3. Porque o K3 é xi, f de xi, H sobre 2, mais H sobre 2, não dizendo, vírgula, yi mais K2 vezes H sobre 2. Então, tem que ter calculado o K2 anteriormente. Senão, não tem como a gente avançar. E, por fim, no K4, muda um pouquinho. Veja que, em relação ao K2 e K3, muda um pouco. O K4 fica só xi mais H, não é mais H sobre 2. Vírgula, yi mais K3H. Também não é H sobre 2, é só K3H. Beleza? Então, para cada iteração, a gente sempre vai ficar repetindo esses processos. O bom, dá para fazer no Excel, então você só precisa fazer as contas e replicar para as outras células, fica até tranquilo. E como fica a atualização do y? Então, o yi mais 1, ou seja, o próximo y é igual ao y atual, mais 1/6, a média ponderada, né, de K1 mais 2K2 mais 2K3 mais K4 vezes H. Não pode esquecer do passo também. O passo, lembrando que no método Runge-Kutta, ele influencia no cálculo dos Ks, tem passo aqui, aqui. E também na atualização da aproximação. Beleza? Então, aqui, a ideia é sempre a mesma, então a gente já vai direto para o exemplo. O exemplo que a gente já resolveu nas outras aulas, ou na outra aula, para poder comparar o erro cometido pelo método Runge-Kutta com os demais. Então, utilizo o método de Runge-Kutta de quarta ordem para integrar numericamente a equação derivada de y em relação a x igual a menos 2x cubo mais 12x², menos 20x mais 8,5, sendo que, né, x0 igual a 0, para desenvolver, né, de x0 igual a 0 até x igual a 1, ou seja, o x final é 1, com passo igual a 0,5, e condição inicial y0 igual a 1. Beleza? São as condições iniciais. x0 igual a 0 e y0 igual a 1. Passo igual a 0,5. Então, a gente tem alguns dados, só já está retirado aí do texto, né? x0 é igual a 0, e como a gente vai usar o passo igual a 0,5, então a gente só vai ter o x1. Aí o x2 seria o 1, porque x1 é x0 mais h, x2 é x1 mais h. Só que lembrando que a gente sempre utiliza 1 antes do que a gente está determinando. Então a gente não vai chegar a utilizar o 1 para calcular as aproximações. A gente sempre usa um passo a menos. Então, a gente vai usar o x0 e o x1. Nesse caso, então, a gente já sabe que vai ter só 2 iterações. Como a gente calcula o número de iterações mesmo? X final menos x inicial dividido pelo passo. Então, x final 1 menos 0 continua sendo 1, dividido pelo passo 0,5, dividir por 0,5 é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, fica 2. Por isso que a gente tem 2 iterações. Primeira iteração a gente usa o x0, segunda iteração a gente usa o x1. Beleza? Então, vamos começar para a primeira iteração. Lembrando que a gente tem 4 Ks para determinar. Então, o número de conta
contas bem maior do que a gente tinha anteriormente. A gente tinha 2 casos apenas para determinar. Então, para o K1 é simples, é só a função de x0 e y0, já que a gente está na primeira iteração, o i vale 0. Qual que é o x0 e y0? Voltando aqui, são as condições iniciais, x0 igual a 0, y0 igual a 1. Então, aqui, ó, x0, 0, y0, 1. Vai lá na função, qual é a função? A função é menos 2x ao cubo mais 12x quadrado menos 20x mais 8,5. Substituindo 0 no lugar do x, a gente vai ter menos 2 vezes 0 ao cubo mais 12 vezes 0 ao quadrado menos 20 vezes 0 mais 8,5. Aqui, cancela, 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 sobra só o 8,5, que é o mesmo que a gente obteve tanto no Runge dificuldade de segunda ordem quanto no Euler. Na primeira equação, todos eles foram iguais. O K1 foi igual para todos. Né? Agora, com esse resultado de K1, a gente vai calcular o K2. Como é a equação do K2? Para a primeira iteração, ou seja, para i igual a 0, é f de x0 mais 0,5 vezes h. Então, o h já é 0,5. Vezes 0,5 vai ficar 0,25. Vírgula y0, que é 1, mais 0,5 vezes K1 vezes h. Então, o x0, está aqui, repete aqui, é 0. Valor inicial, x0, 0. Mais 0,5, esse primeiro 0,5 é da fórmula, e o segundo 0,5 é do passo. 0,5 vezes 0,5, 0,25. Aí, y0, 1, mais 0,5 vezes K1, que é 8,5. Acabamos de calcular aqui. Vezes, de novo, o passo, que é 0,5. Então, fica 1 mais, aqui 0,5 vezes 0,5, 0,25. Vezes 8,5, vai dar 2,125. Aqui, 2,125 mais 1, 3,125. Ok? Agora, a gente vai fazer o quê? Lembrando que, neste exemplo, infelizmente, o y não entra na nossa conta. É só o x, é menos 2x ao cubo mais 12x quadrado menos 20x mais 8,5. K2, ele é f de x0 mais 0,5h, ou seja, h sobre 2, vírgula y0 mais 0,5 K1 vezes h. Então, o x0 é 0, 0,5 vezes h, que também é 0,5. Então, por isso ficou 0,25 que está aqui. 0 mais 0,5 vezes 0,5, 0,25. Já para o y fica 1 mais 0,5 vezes 8,5 que acabou de calcular aqui, vezes 0,5 daqui. Então, dá 3,125. Agora, a gente vai substituir. Lembrando que o y aqui não serve nesta equação diferencial, não ajuda em nada. A gente só se baseia no valor do x. Então, no lugar do zero aqui, porque é o x, né, que estou substituindo, vai colocar 0,25. Então, vai ficar, ó, menos 2 vezes 0,25 ao cubo, mais 12 vezes 0,25 ao quadrado, menos 20 vezes 0,25, mais 8,5. Fazendo essa conta, a gente tem 4,2186. E ela é importante porque a gente já vai usar esse valor no cálculo do K3. A gente precisa do K2 para calcular o K3. Então, o K3, vejam que aqui a parte do K3 é basicamente a mesma do K2. O que muda é só aqui, ó. Aqui a gente vai colocar o K2 que a gente acabou de calcular. E aqui a gente colocava o K1. A única diferença. Então, a gente já sabe que o X vale 0,25. E aqui fica 1 mais 0,5 vezes 4,2186, que acabou de calcular, vezes 0,5. Como eu falei, a gente não vai usar essa conta, mas é bom fazer só para guardar aqui o valor. Então, 1 mais 0,5 vezes 4,2186 vezes 0,5 dá 2,0547. Joga de novo o 0,25 no lugar do x aqui, né? Mas vai ficar na mesma, porque é a mesma conta de antes. Aqui, ó. Ficou 4,2186. Porque é a mesma conta, a gente só está substituindo o x, não mudou nada. Beleza? Próximo agora, o K4, que a gente vai utilizar esse de novo no K4, só que o K4 muda um pouquinho. O K4 é x0 mais h, não é h sobre 2, é h completo. Y0 mais K3 vezes h, não é sobre 2, é o K3h completo. Então fica, x0 é 0, mais h, 0,5. Aí, 1 mais K3, 4,2186, vezes 0,5 do h. Nesse caso, fica 0,5 para o x e 3,1093
para o y. Jogando 0,5 no lugar aqui do zero, né? Fica menos 2 vezes 0,5 ao cubo, mais 12 vezes 0,5 quadrado, menos 20 vezes 0,5, mais 8,5, fazendo essa conta aqui dá 1,25. Temos os 4Ks calculados, beleza? Agora a gente pode atualizar o y, e vai sair do y0 para o y1. Tá aqui, ó, tendo os 4 valores de k, o y1 fica sendo y0, mais 1/6 de k1, mais 2k2, mais 2k3, mais k4, vezes h. Então, a gente vai obter o y1, ou seja, o y da primeira iteração. Então, só substituindo, y0 vale 1, aí mais 1/6, K1, 8,5, mais 2 vezes 4,21, 86, mais 2 vezes 4,21, 86, mais 1,25. Só substituir esses valores aqui de cima, que a gente já tinha calculado no slide anterior. Fecha parênteses, vezes o H, que é 0,5. Fazendo essa conta, a gente chega que o y é igual a 3,2186. O y1. Beleza? Não é esse que a gente quer ainda. A gente quer qual? O y para x igual a 1. Então, é o y2 que a gente precisa, da segunda iteração. Fim da primeira iteração. Segunda iteração, ela começa agora com com i igual a 1. Agora, a gente vai fazer usando o y1, lá no final, obviamente, né, depois de ter calculado todos os k's, usando o y1, a gente vai calcular o y2, que é o resultado que a gente está procurando. Primeira coisa, K1. K1 vai ser f de x1, y1. Na iteração anterior, que a gente usava x0, y0. Agora a gente usa x1, y1. O x1 é o 0,5. E o y1 é o que a gente acabou de calcular, 3,2186. Só que, infelizmente, nessa equação a gente não utiliza, né? Nesse exemplo a gente não utiliza. Então fica sendo menos 2 vezes 0,5 ao cubo, mais 12 vezes 0,5 ao quadrado, menos 20 vezes 0,5, mais 8,5. Fazendo essa conta, deu 1,25. Ok? Agora, com esse 1,25, é importante, lembrando que a gente vai usar ele no K2. K2 é x1, K2, lembrando da segunda iteração. x1 mais 0,5H. Quanto vale x1? x1 vale 0,5. Então, é 0,5 mais 0,5 vezes 0,5. Dá aqui 0,5 mais 0,25, 0,75 aqui no final. O y vai ser y1 mais 0,5 vezes K1, que a gente acabou de calcular aqui, vezes H. Então, fica 3,2186, melhor dizendo, que foi o que a gente calculou na iteração passada, mais 0,5 vezes 1,25, que é o K1, vezes 0,5. Fazendo essa conta, dá 3,5311. Ok? Não será substituído, porque a nossa equação só depende de x. Substituir, então, o 0,75 no lugar do 0,5 aqui, aqui e aqui. Fica assim, ó. O K2 é menos 2, que multiplica 0,75 ao cubo, mais 12 vezes 0,75 ao quadrado, menos 20 vezes 0,75, mais 8,5. Fazendo essa conta, a gente chega em menos 0,59375. Aqui eu usei 5 casas decimais. Poderia parar na quarta? Poderia. Em geral, pessoal, eu peço que vocês usem 4 casas decimais. Aqui eu não sei por que acabei usando 5. Só para preciosismo. Beleza, agora temos o valor do K2. A gente vai utilizar ele para calcular, na verdade, calcular o Y para o cálculo do K3, né? Mas ele não vai influenciar. K3 é f de x1 mais 0,5H, y1 mais 0,5K2 vezes H. Então, vejam que esse cálculo do x é o mesmo aqui de cima. E quanto que deu aqui em cima? 0,75. Só repito aqui. Fazendo toda essa conta, ou seja, colocando 3,2186 mais 0,5 vezes menos 0,59375 vezes 0,5 dá 3,070163. Não é tão importante neste exercício, porque a nossa função f só depende de x.
Então, jogando de novo 0,75 vai dar o mesmo valor. Então, dá menos 2, se multiplica 0,75 ao cubo, mais 12 vezes 0,75 ao quadrado, menos 20 vezes 0,75 mais 8,5. De novo, a mesma continha aqui de cima, exatamente a mesma conta, não mudou nada. Então, dá menos 0,59375. Vai mudar no K4? Vai, porque o cálculo do X muda no K4. K4, ele é X1 mais H. O X1 já é 0,5, mais H, que é 0,5, fica 1. O Y1, então vai ficar, ó, 1 tá aqui. Y1, 3,21886, mais K3, menos 0,599375, tá aqui, vezes H, 0,5. Fazendo essa conta aqui para o Y, dá 2,92173. Mas o importante é o 1 aqui da frente para o X. Jogando 1 no lugar do X, fica menos 2 elevado a 1 ao cubo, mais 12 vezes 1 ao quadrado, menos 20 vezes 1, mais 8,5. Fazendo essa conta, menos 1,5. Novamente, temos os 4Ks para a segunda iteração. 1,25, menos 0,59375, menos 0,59375 e menos 1,5. Estão listados aqui. Ok? Agora, a gente utiliza os 4, lembrando, a gente utiliza os 4 para atualizar o Y, para sair do Y1 e para o Y2. Y2 é igual ao Y1, que a gente calculou na interação anterior, na interação 1, mais 1/6 de K1 atualizado, esse K1 aqui, mais 2 vezes esse K2, mais 2 vezes esse K3, mais K4 que está aqui. Substituindo todos os termos, a gente vai ter Y, opa, aqui só ficou 1, mas é um 2, tá, pessoal? Aqui é o Y2. É igual a 3,2186, mais 1/6 de 1,25, mais 2 que multiplica menos 0,59375, mais 2 que multiplica menos 0,59375, mais menos 1,5, vezes, né, fecha parênteses, vezes 0,5. Fazendo essa conta toda, a gente tem a seguinte aproximação. Y1 igual a 2,99985, 5 casas decimais. Por quê? Se eu arredondasse na quarta aqui, ele ficaria 2,99999, tá? O valor exato aqui de novo, né, faltou um Y2 aqui. Para o Y2 é igual a 3, pessoal. O exato é igual a 3. Então, o erro é muito baixo. Fim da segunda iteração. Qual é o erro? 3 menos 2,99985 sobre 3, 0,00005, ou seja, 0,005%. Quase zero, quase nulo erro. Mesmo utilizando um passo relativamente grande, era grande para o método Euler, para o método de dificuldade de segunda ordem era grande, né? A gente fez os cálculos com H igual a 0,5, as aproximações não eram tão boas assim. Mas mesmo utilizando esse mesmo passo igual a 0,5, metade do caminho que a gente quer sair do 0 e chegar no 1, a gente usou um passo de metade do caminho. Passo relativamente grande, o erro cometido é irrisório, quase zero, né? Muito baixo. Ok? Se fossem 4 casas decimais de arredondamento ali, em 3 casas o erro seria zero, né? Se fossem 3 casas. 4 casas ainda teria um erro bem baixinho, quase nada. Seria 0,3333 aqui ainda. Então, ser menor ainda, 1/3 desse erro aqui. Beleza? Então, o que a gente tira de conclusão aqui? O médio rústico é muito mais complicado de aplicar, porém, é muito mais eficiente que os outros dois que a gente já tinha abordado. Euler e rústico de segunda ordem. O rústico de quarta ordem, muito mais complexo, sim, demanda o dobro de contas do rústico de segunda ordem, que já demandava o dobro de contas do médio Euler. Mas a aproximação dele, pelo menos para esse exemplo, foi muito superior aos dois. Então, o que tem que ver? Tem que pesar se a complexidade, principalmente parte computacional, que a gente implementa isso e trabalha computacionalmente, a complexidade computacional do método compensa a aproximação, a eficácia, né, do método. Às vezes a complexidade é muito alta e não compensa você ter uma aproximação melhor,
né, uma acurácia melhor do método, só que você vai gastar o dobro de tempo, vai gastar 3 vezes o tempo que você gastaria com um método menos eficiente, que não comete um erro tão grande. Primeira iteração, como eu falei, a gente vai usar 2 iterações, né, só voltando aqui para lembrar, a gente vai começar em x igual a 0 e acabar em x igual a 0,5. O h é 0,25, então fica 0,5 menos 0, 0,5, dividido por 0,25 dá 2. Ok? Então, a gente tem aqui, por isso que a gente tem x0, x1, não tem x2, porque a gente para no x1. E o y0 aqui. H igual a 0,25, o nosso passo. Então, a gente vai calcular 2 vezes K1, K2, K3, K4. Então, começando. Para a primeira iteração, a gente vai, K1 vai ser o f de x0, y0. Então, o x0 é 0, o y0 é 2. Então, no lugar do x, a gente vai colocar 0. Então, fica 4e elevado a 0,8 vezes 0, menos 0,5 vezes 2, que é o y0. Fazendo essa conta aqui 0,8 vezes 0 dá 0, certo? E na 0, 1 vezes 4, 4 menos 0,5 vezes 2 dá 1 inteiro. Então, 4 menos 1, 3. K2. Agora precisa calcular certinho o y, porque a gente vai usar o y na equação. Então, K2 é f de x0 mais 0,5 vezes h. Então, é 0 mais 0,5 vezes 0,25. Porque o h agora é 0,25. Por isso que deu 0,125. O y é 2 mais 0,5 vezes 3, vezes h, que é 0,25. Então, dá 2,375. Ok? Aí, substitui. No lugar do x aqui, desse 0, coloca 0,125. E no lugar desse 2, coloca 2,375. Tá aqui, ó. K2 é 4 vezes e elevado a 0,8 vezes 0,125, menos 0,5 vezes 2,375. Fazendo essa conta aqui, deu 3,2332. Vai usar o K2 para calcular o K3. K3 é o mesmo x, certo? O y é quase a mesma coisa, só troca em vez de K1 aqui, fica o K2. Então, vai ser o mesmo, já que é x0 mais 0,5 vezes 0,25, dá 0,125. O y fica sendo 2 mais 0,5 vezes 3,2332, vezes 0,25. Então, aqui deu 2,4042. Beleza? Aí, substitui. Aqui vai ser a mesma coisa, né? Vai ficar 4 vezes e elevado a 0,8 vezes 0,125, menos 0,5 vezes 2,4042. Fazendo essa conta também dá 3,2186. E ele é importante que a gente vai usar ele para calcular o K4. K4, lembrando que o K4 é mais H inteiro. Então, é 0 mais H. Por isso que ficou 0,25. Aí, Y0 mais K3, que foi calculado aqui, vezes H. Então, é 2 mais 3,2186 vezes 0,25. 0,25 se mantém, e aqui essa conta deu 2,8047. Jogando na função, fica 4 vezes e elevado a 0,8 vezes 0,25, menos 0,5 vezes 2,8047. Fazendo essa conta, deu 3,4833. Agora, a gente utiliza os 4Ks para atualizar o y e chegar no y1. Então, y1 é o y0, mais 1/6 de K1 mais 2K2, mais 2K3, mais K4, vezes H. Então, substituindo os valores, 2 mais 1/6 de 3, mais 2 vezes 3,2332, mais 2 vezes 3,2186, mais 3,4833, vezes 0,25. Toda essa conta aqui dá 2,8078. Esse é o valor do y. Fim da primeira iteração. Só precisa de mais uma vez que a gente quer calcular para x igual a 0,5 com h igual a 0,25. Segunda iteração, o i vale 1, ou seja, o K1 vai ser o f de x1, y1, que é f de x1 é o 0,25. A gente já tinha listado. O y1 a gente acabou de calcular, que é 2,8078. Então, substitui no lugar do x. 4 vezes i elevado a 0,8 vezes 0,25, menos 0,5 vezes 2,8078. Fazendo essa conta, 3,4817.
gente usa esse resultado para calcular o K2. K2, lembrando, é o x1, agora a gente está na segunda iteração, x1 mais 0,5 vezes h. y1 mais 0,5 vezes k1 vezes h. Então, o x1 já é 0,25, mais 0,5 vezes 0,25 dá 0,375. Beleza? Essa conta aqui deu 0,375. O y fica 2,8078 mais 0,5 vezes 3,4817 vezes 0,25. Fazendo toda essa conta, deu 3,2430. Aí, tem que subir, não acabou ainda o K2, tem que substituir na função. Substituindo na função, fica 4, que multiplica e elevado a 0,8 vezes 0,375, menos 0,5 vezes 3,2430. Fazendo essa conta, dá 3,7779. Esse, agora sim, é o K2. 3,7779 a gente vai utilizar para calcular o K3. O K3, vejam que o X é o mesmo X do K2. Então, não precisa fazer a conta de novo. É o 0,375 mesmo. Tem que fazer o do Y, porque muda, em vez de ser K1, a gente substitui por K2. Só isso que muda mesmo. Então, fica 2,8078 mais 0,5 vezes 3,7779 vezes 0,25, que dá 3,2800. Substituindo esses dois valores na função, 4 vezes e elevado a 0,8 vezes 0,375, perdi a apresentação, menos 0,5 vezes 3,2800. Nem precisava ter colocado 00, né? Acabei colocando. Essa conta aqui dá 3,7594. E a gente vai utilizar esse 3,7594 para calcular o último K4 deste exemplo, porque são só duas iterações. K4 é x1 mais h. Então, é x1, 0,25, mais h, 0,25, dá 0,5. O y vai ser y1, 2,8078, mais 3,7594, que foi calculado aqui em cima, vezes 0,25, que é o h. Deu 3,7477. Substituindo isso na função, fica 4 vezes e elevado a 0,8 vezes 0,5, menos 0,5 vezes 3,7477. E dá 4,0934. Tendo agora os 4 valores de K, a gente pode calcular a atualização e o valor final que a gente estava procurando do Y. Y2 é igual a Y1 mais 1 sexto do K1, mais 2K2, mais 2K3, mais K4, vezes H. Então fica 2,8078 mais 1 sexto de 3,4817, mais 2 vezes 3,7779, mais 2 vezes 3,7594, mais 4,0934, tudo isso vezes 0,25. Fazendo essa conta, dá 3,7515. Fim da segunda iteração e fim do método.